Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a super interessante deste mês, a de setembro de 2021, que aqui em casa chega na terceira semana, lá pelo dia 21. Por isso que resolvemos inaugurá-la neste instante. Bem, pessoal, é a super interessante edição 431. A capa gerou muito o que falar. OVNIs, objetos voadores não identificados, os avistamentos. No entanto, não é exatamente isto que nós vamos cobrir neste mês. Nós vamos tentar fazer duas reportagens, como é de hábito fazermos, e nós vamos falar sobre meio ambiente, que é algo que a gente tem trabalhado com muita frequência, mas nós ainda não havíamos dado a posição da super interessante. O título da reportagem, que vai ser feito em vários programas, é Brasil 1000 grau. Agronegócio ameaçado, hidrelétricas com sede, mosquitos aos montes e secas na Amazônia. Descubro que o relatório mais recente do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, tem a dizer sobre o futuro do Brasil no aquecimento global, que de futuro não tem nada. Tudo isso já é realidade. A reportagem é assinada pelo Rafael Batalha, pela Carolina Fiorati e pela Luísa Costa. Vamos lá? Vamos então dar início aos trabalhos. O efeito estufa é, em sua essência, um fenômeno simples. A luz do Sol alcança a Terra e aquece a superfície do planeta, que passa a emitir radiação infravermelha, vulgo calor. Parte desse calor escapa de volta para o espaço, parte fica retida debaixo de um grande cobertor de gás chamado atmosfera. Vale dizer, é ótimo que isso aconteça. A temperatura média da Terra hoje é de 14 graus Celsius. Sem o efeito estufa, seriam 18 graus Celsius negativos, ou menos 18 graus Celsius. O frio tornaria o planeta inóspito para a vida como a conhecemos. O problema é que a poluição está transformando esse cobertor em um grosso edredom. Ao longo do século XX, alguns gases emitidos em doses cavalares pela queima de combustíveis fósseis e outras fontes antrópicas, como o dióxido de carbono, o CO2 e o metano, que sai nos arrotos e puns do gado, o CH4, transformaram a atmosfera num porteiro do Enem de radiação infravermelho. Ou seja, porteiro do Enem não deixa ninguém entrar. E se entra, também não deixa sair antes do tempo. Hoje, a Terra retém muito mais calor do que é saudável. Os 10 anos mais quentes registrados desde 1880 ocorreram após 2005. O que as causas têm de simples, as consequências têm de complicadas. Um aumento de apenas 1 grau Celsius na temperatura média do planeta, como o que ocorreu no fim do século XIX, para cá, é o primeiro dominó de uma reação em cadeia que muda correntes marítimas, circulação dos ventos, nível do mar, latitude ideal para os biomas e etc. Esse ano, nós vimos enchentes no norte da Europa, ondas de calor na América do Norte, ondas de frio na América do Sul. Todas elas são consequências do aquecimento global. É como se houvesse um gatinho andando em cima do painel de controle da nave Terra.
pressionando botões aleatoriamente. Cabe a nós fazer um pouco de emergência. Muitos danos já são irreparáveis e podem apenas ser atenuados se nós parássemos agora. Mesmo que zerássemos todas as emissões até 2050, o cenário mais otimista, a média da temperatura global ainda subiria 1,4 graus Celsius até o final do século. Qualquer coisa acima de 2 graus Celsius, o limite do Acordo de Paris em 2015, seria catastrófica. E aqui nós temos os 5 cenários que o IPCC criou em razão dos aumentos da temperatura. Os 5 cenários do IPCC, do mais otimista ao caos completo, o painel da ONU propôs 5 possibilidades de aumento na temperatura média da Terra até 2100. O primeiro cenário, chamado de número 1, é a situação exemplar, com as emissões de carbonos zeradas até 2050, a Terra fecharia o século com apenas 1,4 graus Celsius de aumento após o pico de 1, graus Celsius em 2060, ou seja, pioraria antes de melhorar no final do século. O segundo cenário é o cenário bom. Se puxarmos o freio até 2075, dá para fechar o século com 1,8 graus Celsius de aumento, abaixo dos 2 graus Celsius, que são a meta do Acordo de Paris. No cenário intermediário, já na linha vermelha, chamado razoável, se as emissões estabilizarem até 2050 e se só depois caírem um cumprimento preguiçoso do Acordo de Paris, teremos um aumento de 2,7 graus Celsius até 2100. Isso não é nada bom, já que se prevê no máximo um aumento de 2 graus Celsius. Cenário ruim, quarta situação. Se o Acordo de Paris fosse para as cucuias e as emissões continuassem subindo até 2100, teríamos 3,6 graus Celsius de aumento. Adeus todo o gelo da calota polar ártica. E por fim, o pior dos cenários, cenário 5, péssimo. Se as emissões mais do que dobrassem até o fim do século, teríamos um aumento de 4,4 graus Celsius e um cenário catastrófico, como no filme Wall-E. É por isso que ao longo dos últimos 7 anos, 801 cientistas de 195 países, incluindo 21 brasileiros, leram e interpretaram 14 mil artigos científicos para montar o 6º relatório do IPCC, sigla em inglês de Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Trata-se de um grupo criado pela ONU em 1988 para acompanhar de perto as descobertas mais recentes sobre o aquecimento global e então condensá-las em um resumão que tenha repercussão midiática e possa pautar políticas públicas e o trabalho dos próprios cientistas. Nas próximas páginas, entendo que a edição mais recente do IPCC, cuja primeira parte foi publicada em agosto, diz sobre o lugar do Brasil na fila do pão do aquecimento global e como nós vamos pagar o preço que ele cobra. Lembrando que 14 mil artigos científicos foram analisados pelos 801 cientistas envolvidos no IPCC, dos quais, ou entre os quais, 21 são brasileiros. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui com esta primeira parte da reportagem. Serão, pelo visto, pelo menos 3 programas acerca deste tema.
eu fico com vocês por aqui hoje, esperando vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Muito obrigado e tchau.